nas lutas da vida, sempre existe uma luz capaz de renovar a esperança. Há um Deus que cuida, consola, fortalece e transforma histórias. Este é um momento para ouvir, refletir e se aproximar de Deus. Está começando Tempo com Deus. Em 1956, em São José do Rio Preto, nascia uma história de fé e amor a Deus. Debaixo de uma tenda simples, pessoas se reuniam para ouvir a palavra e buscar em Deus uma nova direção. Ali começava uma caminhada. Levantar pessoas, acolher famílias e anunciar Jesus como caminho, verdade e vida. Aquela tenda de Jesus se tornou memória viva, crescendo e fazendo parte da história espiritual da cidade. Cada culto, oração e testemunho formaram uma igreja viva, feita de fé e perseverança. Hoje, vemos vidas transformadas e gerações alcançadas pela palavra de Deus. Da antiga tenda ao templo de hoje, o propósito permanece: servir, amar e conduzir pessoas para mais perto do Senhor. Esta é uma história que começou em 1956 e continua sendo escrita todos os dias. Igreja do Evangelho Quadrangular, São José do Rio Preto. Uma igreja com história, presença e propósito. Aqui na Igreja Quadrangular, na sede, estou aqui com o pastor Carlos. É uma honra estar aqui. E como diz, o pastor é o que cuida das ovelhas. Há quanto tempo o senhor vem cuidando das ovelhas, pastor Carlos? Eu agradeço a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida. Eu comecei meu ministério ainda menino. A minha primeira credencial eu recebi numa convenção da igreja em Bauru, no dia 4 de abril de 1966. Dia 4 de abril passado, fez 60 anos que eu estou no ministério, na Igreja Quadrangular, servindo como pastor. Em São José do Rio Preto fazem 36 anos que estou aqui. Muita bênção, né, pastor? E agora, eu fiquei sabendo que o senhor está com um projeto de um programa de TV. Qual é o objetivo desse programa, pastor? O objetivo do programa nosso é evangelizar, levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Porque por incrível que pareça, nós estamos no século 21 e ainda tem milhares e milhares de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então nós precisamos proclamar a tempo e a fora de tempo este Evangelho que o Cristo Salvador nosso anunciou. E dá uma palavra final aí para o nosso telespectador, para eles se achegarem mais próximo de Deus. É uma alegria poder falar com vocês, saber que vocês estão nos vendo aí, ó. A gente quer que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, da família de vocês, e o nosso objetivo é estar sempre junto. Bom dia a todos vocês que nos veem através deste canal da TV Morada. Quero que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo esteja contigo, com a sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Que haja paz, que haja de Deus a proteção, o amparo e a graça abundante. Quero hoje, neste primeiro programa que nós estamos fazendo aqui, através da TV Morada, dizer a todos vocês que nós estamos iniciando uma jornada diferente através da TV, para levarmos a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero, aproveitando esta oportunidade, fazer aqui uma breve meditação nesse livro sagrado, na palavra de Deus. E eu quero que você, se puder me acompanhar, eu vou ler no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, o que o profeta
escreve e aquilo que você pode, então, através da leitura, nos ouvir. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado no sofrimento e nos trabalhos, com que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus, o eterno Deus, o poderoso Deus, Ele, através da grandeza do amor que Ele tem, olhando da sua morada, Ele percebeu que a humanidade toda, sem nenhuma exceção, estavam desgarrados como ovelhas que não tinha pastor. E esse Deus, que sempre amou e vai continuar amando a todos nós, Ele tomou uma providência. Ele enviou seu Filho. Enviou seu Filho amado, o maior tesouro que Ele tinha. Ele deu para que eu e você pudéssemos voltar o nosso pensamento para Deus e crer, simplesmente crer naquele que Deus então haveria de enviar. E Ele revelou esta verdade ao profeta Isaías, lá no Velho Testamento, lá na Antiga Aliança, há mais de 400 anos, ainda antes de Jesus nascer. E o profeta, então, claramente disse, vejam bem, quem deu crédito à nossa pregação? Hoje, a gente avalia que a pregação do Evangelho para muita gente não tem nenhuma importância, não dão crédito à palavra de Deus. E o profeta já revelou isso, bem antes de Jesus nascer. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Ele conta aqui que ele, como uma raiz de uma terra seca, ele foi desprezado. Ele não tinha parecer, nem formosura. Ele foi desprezado, lá no Calvário. Ele doou sua vida por amor da nossa salvação. E a gente olhando para a cena do Calvário, a gente vê que a revelação de Deus é perfeita, que a revelação de Deus é gloriosa. Ele era mesmo uma raiz de uma terra seca, pregado num lenho verde, pregado numa cruz. E aí então ninguém fez caso dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia, se não sabia, vai saber agora, que naquele momento, há 2000 anos atrás, quando ele estava naquela cruz, morrendo por amor de nós, ele estava levando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E eu quero fazer para você uma pergunta. Você está doente? Você tem dor? Você está vivendo uma vida com dificuldades? Você sabe por quê? Você escolheu isso.
É uma escolha sua. Você mesmo prega, você mesmo diz com a sua própria boca a minha enfermidade, a minha doença, o meu problema. Você parece que registrou no seu nome, num cartório, isso que você fala, a minha doença, o meu problema, a minha dificuldade. E eu quero dizer para você que tudo isso que você fala, você está mentindo para você mesmo. Como assim, pastor Carlos? O que nós temos aqui na palavra de Deus? A palavra da verdade. O que nós temos aqui? Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Então, aquilo que você diz que você tem, não é verdade. Essa doença, esse problema que você estima tanto, é uma mentira. Eu quero dizer para você que você pode ter saúde. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Você pode ter saúde, mas como assim? Olha, veja bem, se Ele já levou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores, então a saúde é um privilégio que Deus concede ao homem e à mulher que crê. Mas para tanta gente é tão difícil crer. É tão difícil a pessoa acreditar que ele prefere sofrer do que crer. Ao invés de crer, ele prefere sofrer. Hoje nós estamos vivendo um tempo complicado, um tempo difícil. As pessoas, ao invés delas correrem para Deus, elas estão correndo de Deus. E o que nós somos sem Deus? Nada. Mas é essa vida que a gente escolheu. Um viver sem Deus. Um viver complicado. Uma vida cheia de problemas. Uma vida cheia de doença. O nosso armário parece um armário de farmácia. É um depósito de remédios. E nós achamos isso normal. É comum a gente ouvir dizer aí, da boca de pessoas claras, inteligentes, capazes, a seguinte frase: tem gente que vive muito pior do que eu. Você está baseando a sua vida em quê? No pior? Mude aí a sua situação. Comece a basear a sua vida no melhor. O melhor existe. Deus existe. Jesus está vivo. Ele é o médico dos médicos. O Espírito Santo está conosco. O Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus perfeito, não mudou. Não vai mudar. Tenha certeza, os homens mudam, as coisas mudam, Deus não. Deus permanece. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje, será o Deus do amanhã, o Deus eterno, o Deus para sempre. Entenda a verdade, saia do engano, saia da mentira, saia das trevas. E Ele já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O que nós precisamos fazer é crer e receber o que o Pai poderoso, o Pai nosso, tem para cada um de nós.
tem para cada uma das nossas vidas. Nós estamos fazendo esse programa aqui na TV Morada para tentar despertar você, para tentar mostrar para você que existe uma solução, que existe uma porta aberta, que existe um Deus que tudo pode. Sabe o que a palavra de Deus me encanta? Ela diz assim, Jesus disse, palavra dele, se vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens aos que lhos pedirem. E Deus é bom. Deus não é mau. Deus é bom. Deus é fiel. Deus não é infiel. Deus é perfeito. Deus é glorioso. Deus é santo. Deus é poderoso. E esse Deus que você optou por ficar longe dele, você está tomando um prejuízo muito grande longe de Deus. Você deixou de viver e vive aí vegetando como o mundo de hoje vive nessa vegetação. Saia desta vida de dificuldades, de transtornos e entenda que existe um Pai, o Pai Nosso, o Todo-Poderoso, que Ele pode e quer mudar e vai mudar a sua história, como já mudou de milhares de pessoas. Então, o que é o Evangelho? É coisa que os pastores inventaram? Não. O Evangelho, ele é boas novas de salvação, boas novas de vida eterna. Boas. O Evangelho tem coisas boas. O Evangelho tem coisas novas. Talvez você diria assim, mas pastor Carlos, já fazem 2000 anos que Jesus morreu no Calvário. Isso no seu reloginho. No relógio de Deus, não. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Não confunda Deus com a sua fraqueza. Não confunda Deus com a sua dificuldade. Deus está acima de tudo e de todos. Então, é apenas, na verdade, um ato de fé. Crer, confiar, para poder receber o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para a sua casa. Entenda isso. Nós não viemos aqui falar de religião, discutir, sabe? Achar que a minha religião é melhor do que a sua é melhor do que a minha. Não! Isso é perca de tempo. O que Jesus ensinou? O que Jesus falou? Não é o que o pastor Carlos fala. Não é o que o pastor tal fala. O que o padre tal fala. O que a tal pessoa fala. O que Jesus falou? Eu sou o caminho. É exclusivo. Ele não é um dos, porque não existe dois. Ele é o caminho. O único caminho é Ele. Ele disse ainda uma outra coisa gloriosa. Eu sou a verdade. Tem muita coisa que parece com a verdade. Parece. Sabe aquela peça paralela? Existe. Não é a original. É a paralela. Muita coisa que parece a verdade. Mas verdade, uma só. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a vida. Eu falei há pouco aí que tem muita gente vegetando. Baseado em quê? Fulano é pior do que eu. Isso não é vida. Jesus veio trazer para você vida. Vida boa. Vida
abundante, vida gloriosa, ou mais além, vida eterna, vida com Deus, vida para Deus. Você não veio de uma chocadeira, você é um projeto de Deus. O maior projeto de Deus é o homem. Tudo Deus fez com palavras. Quando chegou a hora de fazer o homem, Deus usou as mãos. Você é obra das mãos de Deus. Então, vida, Deus tem para te dar. Vida boa, vida próspera, vida saudável, vida com Deus, vida com Cristo, vida gloriosa. Deus tem essa vida para te dar, meu amigo. Deus tem essa vida para te dar, minha amiga. Deus tem. E olha, Ele tem e quer dar. Ele tem e pode dar. É isso que é importante. Então nós não viemos aqui falar de religião, mas falar para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí tem uma frase na sequência desse versículo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não levo ninguém à salvação. A igreja que eu sou pastor não leva ninguém à salvação. Tem alguma igreja aí que está pregando que ela salva. É engano, hein? Não entra nessa não. Não tem nenhuma igreja que salva. Tenha certeza disso. O nome do Salvador é Jesus Cristo. A salvação tem nome. O profeta revelou aqui no capítulo 53, no Antigo Testamento, tudo a respeito dele. Tem nome. A salvação é dada por Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém, disse ele, vem ao Pai se não for por mim. Hoje tem muita gente querendo comprar um pedacinho do céu. Deus não loteou o céu. Você não consegue comprar. O dinheiro não compra a salvação. Não compra. Os anéis que nós temos nos dedos não compram a salvação. Deus não vende. Deus não faz negócio com a gente. Nós não temos capacidade nem condição de fazer negócio com Deus. Deus tem tudo para nos dar e nada de nós Ele cobra. Aquilo que não é cobrado não é negócio, não precisa ser negociado. Então Jesus já deu, já concedeu a nós, através do Calvário, o direito da vida eterna, o direito da gloriosa salvação. Por quem? Por Cristo, pelo Senhor Jesus. Ele claramente disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que abençoa. Então, mais uma vez, nós não viemos aqui falar de religião para você, viemos falar de Jesus. E como é glorioso falar de Jesus. Como é bom falar deste Evangelho, sabe? E nós vamos estar aqui toda segunda-feira neste horário, para falar de Jesus, para falar do Salvador vivo. Não vamos falar do Cristo morto. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele não é o morto, ele é um vivo, um eterno Salvador. Então ele, o Senhor que salva, o Senhor que sara, o Senhor que tem poder, está vivo para garantir a sua bênção e a sua vitória. E eu quero reiterar aqui a você o convite. Na semana que vem, nós vamos voltar aqui. Uma outra palavra, certamente nós vamos até dar uma mudada no nosso programa, para melhorar até a condição para você
assistir e receber mais de Deus, que Deus sempre tem mais, Deus nunca tem menos, Deus sempre tem mais, e com certeza o mais de Deus você receberá. Eu quero, nesses minutos finais, agradecer a Deus, agradecer à TV Morada por esta porta aberta, agradecer a você que está aí nos assistindo, nos vendo. A gente quer voltar, fazer mais, melhor, clamar a Deus para que você tenha mais de Deus, para que a sua vida seja uma vida muito mais abençoada, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nós temos um endereço aqui na cidade, na Rua João Mesquita, lá no bairro Boa Vista. Nós estamos lá, atendendo você. Aquela porta está aberta. Você pode estar lá e você vai ser recebido lá. Deus vai te abençoar com toda certeza. Aquela não é a minha casa, aquela é a nossa casa. Por que é a nossa? Porque é a casa do Pai. A casa do Pai é o lar dos filhos. Então não é a casa minha, é a nossa casa. É a casa nossa. Você vai ser sempre bem-vindo e o Senhor gloriosamente vai te abençoar. Eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir na oração que aquilo que eu falei seja confirmado na sua vida agora. Deus, Santo Deus, o Senhor amou o mundo de tal maneira, o Senhor não deixou a humanidade se perder. A humanidade era como um rebanho desgarrado, mas o Senhor enviou um pastor. Hoje nós temos um pastor que nos orienta pelo caminho certo. E este pastor está vivo, o nome dele já foi proclamado aqui, é Jesus Cristo. E eu quero, Pai, que este rebanho continue sendo protegido, amparado, guardado, sustentado pela força do poder que o Senhor tem. Que este rebanho tenha saúde, muita saúde. Que este rebanho tenha paz. Que este rebanho tenha amor. Que este rebanho seja o rebanho do perdão, que recebe e dá perdão. Abençoa, Pai, os lares, as famílias de todos que fazem parte do rebanho do Senhor. E que a bênção gloriosa do Senhor seja abundante, seja gloriosa, e que os teus filhos e filhas sejam amparados e guardados, protegidos debaixo das tuas santas mãos. Pai, eu abençoo os teus filhos, as tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Estas pessoas que estão me vendo, quem sabe, num leito de dor, que elas saiam desta cama. Essas pessoas que me veem, quem sabe, num hospital, que elas sejam saradas, que haja, Pai Santo, a resposta do céu, um milagre divino, a bênção da excelência. E eu oro crendo, confiante no sagrado nome daquele que está vivo, assentado na glória, à direita do Senhor no céu, e para a glória e honra do santíssimo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus prospere os seus negócios. Deus te dê mais do que já tem te dado. Tempo com Deus.
a próxima segunda-feira, através da TV Morada, se Deus quiser, voltaremos aqui. Até lá, um beijo no seu coração. Que a palavra recebida hoje permaneça viva em seu coração. Que Deus renove suas forças, ilumine seus caminhos e fortaleça sua fé. Este foi um momento para refletir, agradecer e se aproximar ainda mais do Senhor. Fique na paz de Deus.